Os resultados de uma influência positiva e uma negativa. Paulo passa por um naufrágio. E o fim da queixa do salmista, concluída com um louvor de gratidão ao Senhor. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Estamos estudando hoje esses textos aqui. Quero começar por 2 Crônicas. O rei Joás está no trono. Ele começou a reinar com 7 anos, por isso foi instruído, conduzido, orientado por Joiada, um grande sacerdote que temia a Deus. Debaixo da orientação de Joiada e todos os levitas e sacerdotes, ele foi bem orientado e bem influenciado. Enquanto esteve debaixo da influência de Joiada, Joás andou nos caminhos do Senhor. Ele resolveu reformar o templo, porque os filhos de Atalia haviam feito grandes avarias, destruído muitas coisas. Ele decidiu reformar o templo, mandou que os levitas fossem em busca de recolher tesouro, prata, ouro, de toda a comunidade para ajudar na reforma do templo. Isso demorou muito, então Joás resolveu conversar com Joiada e perguntar por que estava demorando tanto. Ele tinha pressa para concluir a reforma do templo. Joiada então teve a ideia de colocar à frente do templo um tipo de uma arca, de um baú onde fosse recolhido as ofertas, os tesouros, as pratas, para que a própria comunidade fosse até lá e depositasse os tesouros. Assim, os levitas não precisariam ir até eles. E isso deu muito certo. O tesouro foi recolhido de forma abundante, que conseguiram reformar todo o templo, e ainda sobrou tesouro para que eles comprassem utensílios, mandassem fazer novos utensílios para o templo do Senhor. Um modelo de uma administração eficiente, eficaz, um temor ao Senhor, um cuidado, um zelo com o templo do Senhor, que toda a comunidade aderiu, comprou a ideia, e eles aplicaram ali a lei de Moisés, que mandava pagar impostos, recolher impostos ao Senhor para ajudar na obra do Senhor. Essa lei foi instituída por Moisés e Joiada estava ali simplesmente aplicando isso. E durante os dias de Joiada, que era o sacerdote que orientava e influenciava o reinado de Joás, porque sentou no trono ainda menino, os sacrifícios eram oferecidos continuamente ao Senhor. Mas eis que chega o dia que Joiada é recolhido, já em idade avançada, com 130 anos. E o texto diz que Joiada era um homem tão abençoado por Deus, que fez tantos benefícios para Israel, a comunidade toda reconhecia isso, que ele foi enterrado junto com os reis. Foi o primeiro sacerdote a ser enterrado junto com os reis. Após a morte de Joiada, os chefes de Judá se reuniram com o rei e entre eles decidiram apostatar da fé. É incrível ver que Joás esteve por anos debaixo da influência positiva de Joiada, servindo ao Senhor, se dedicando ao Senhor. Foi ele que decidiu reformar o templo do Senhor, apressar as coisas para que isso fosse de fato feito. E agora ele recebe a influência negativa de alguns líderes de Judá e resolve apostatar da fé. Levantaram ídolos, adoraram outros deuses, outros ídolos no lugar do Senhor. Deus levantou profetas anônimos para falar com eles, mostrar o erro deles, mas eles ignoraram os profetas do Senhor. Então Deus levantou Zacarias, filho de Joiada, que teve por anos influenciando Joás positivamente. E o profeta questionou: por que vocês estão transgredindo as leis do Senhor de forma que não possam prosperar? Veja que ele deixou ali claro que a prosperidade do reino dependia da retidão ao Senhor, da obediência ao Senhor. Mas Zacarias foi, por ordem do rei, apedrejado. Este profeta era simplesmente o filho de Joiada, que por anos cuidou de Joás, que pegou quando ainda era um menino, com 7 anos de idade, caminhou com ele, orientou, andou, ajudou, fez com que ele prosperasse diante do Senhor. Agora Joás se volta contra o filho deste homem e manda apedrejá-lo, porque ele profetizou, falou o que Deus mandou. Significa que ele estava se revoltando contra Deus. Mas as últimas palavras de Zacarias
foi um clamor ao Senhor. Foi um pedido de justiça. Ele disse que o Senhor veja isso e lhe retribua. E então veio o juízo de Deus sobre Joás. Passado um ano, o exército da Síria foi atacar Judá. Entraram em Judá, Jerusalém, destruíram tudo, levaram muito despojo. E o exército da Síria veio com um exército pequeno, mas o Senhor os entregou na mão da Síria, porque eles haviam abandonado o Senhor. E desta forma o juízo de Deus foi executado sobre Joás, conforme orou Zacarias. E Joás morreu nesse confronto, aos 47 anos. E o cronista relata que ele foi enterrado na cidade de Davi, mas não junto com os reis. Ao contrário de Joiada, que não era rei, era sacerdote, mas foi enterrado junto com os reis. E é importante ressaltar que os sírios feriram Joás, mas quem o matou de fato foram os que andavam com ele, conspiraram contra ele, assim como ele conspirou contra o profeta do Senhor. No lugar de Joás entrou Amazias, o seu filho. E o cronista começa relatando que Amazias fez tudo o que era reto, correto perante o Senhor, porém não com um coração íntegro. A intenção dele era: vou fazer tudo certinho para ser abençoado. Mas tão logo teve oportunidade, ele mostrou ao que veio. Mostrou que o coração dele não era íntegro diante de Deus e também se corrompeu contra o Senhor. Assim que ele assumiu o trono, ele mandou matar aqueles que haviam matado seu pai. Mas teve o cuidado de não matar os filhos deles, porque na ocasião, quando matava-se os filhos, matavam-se também os pais, ou quando matavam os pais, matavam-se também os filhos, toda a família era destruída. Mas Moisés instituiu a lei de que o pecado do filho não poderia recair sobre os pais e vice-versa. Então, ele cumpriu essa lei e matou somente os homens que foram responsáveis pela morte do pai dele. Depois, Amazias reuniu Judá e fez um grande exército, e também contratou 100.000 guerreiros de Israel, na verdade de Efraim. Pagou a eles uma fortuna em prata. Mas um homem de Deus veio até Amazias e disse que ele não deveria ter feito aquilo porque Deus não estava com Israel, porque Israel estava em desobediência ao Senhor. Então Amazias questionou: mas o que há de ser feito com todo o dinheiro, com toda a prata que eu já investi? E o profeta respondeu a ele: muito mais tem o Senhor para te dar. Amazias, a princípio, neste primeiro conselho, ouviu a voz do Senhor e dispensou aqueles guerreiros. Mas eles, obviamente, não ficaram felizes com isso e se voltaram contra o rei. Deus, de fato, deu a vitória a Amazias, Judá venceu. Amazias, quando veio desta vitória, trouxe com ele muitos deuses, assim como fez seu pai. Por isso o Senhor se irou contra Amazias. Amazias foi alertado por um profeta que questionou por que ele pegou aqueles deuses, sendo que aqueles deuses não puderam dar vitória sequer ao povo que os adorava. Foram derrotados pelo próprio Amazias e seu exército. Mas Amazias não ouviu desta vez a voz do Senhor, mandou que o profeta se calasse, perguntou: por acaso você foi constituído como conselheiro do rei? O profeta se calou, mas não antes de proferir a sentença: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvidos ao conselho do Senhor. Então Amazias foi buscar conselhos e, diante dos conselhos, ele resolveu enfrentar o rei de Israel, que era Jeoás, herdeiro de Jeú. Mas Jeoás, o rei de Israel, mandou um recado para ele, como um enigma. E nesse enigma, que parecia também uma poesia, ele está simplesmente, em outras palavras, dizendo: olha, você está aí cheio de ego, de orgulho, porque você obteve uma vitória, e agora está querendo vencer, está querendo nos enfrentar. Mas é melhor que você deixe isso para lá, fica quietinho. Porém, Amazias, mais uma vez, não deu ouvidos. Mas o texto diz que esse endurecimento do coração de Amazias veio da parte do Senhor para que o juízo de Deus fosse aplicado sobre Amazias, já que ele resolveu buscar os deuses de Edom. E assim Judá foi derrotado diante de Israel, e cada um voltou para sua casa, fugiram. Jeoás,
rei de Israel, prendeu Amazias e ele ficou detido por 15 anos. E então o rei de Israel morreu e Amazias pôde ter sua liberdade. Mas desde o dia em que ele se revoltou contra Deus, em que ele andou nos maus caminhos, o povo de Jerusalém se voltou contra ele. Então ele fugiu na sua liberdade para outra cidade e foi perseguido e o mataram ali. E ele morreu aos 54 anos. Salmos. Encerramos hoje os Salmos 89, uns salmos que vêm com um grande lamento, grandes questionamentos do salmista diante de Deus, em razão da promessa que Deus fez a Davi, depois de ter se lamentado, questionado, perguntado quanto tempo mais Deus ia demorar, falado sobre a brevidade da vida e o quanto que ele queria ver ainda em vida a promessa do Senhor se cumprir. Depois de todo o lamento, ele conclui assim: Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Atos dos Apóstolos. Então Paulo colocou-se de pé e falou: vocês deviam ter me ouvido quando eu disse que não era para termos saído de lá. Mas nem tudo está perdido. Me ouçam. O Deus que eu sirvo apareceu para mim e disse que nenhum de vocês vai se perder, ninguém vai morrer. E então aqueles homens começaram a sondar o mar onde a embarcação estava, se eles podiam atracar, se era seguro ali. Os marinheiros procuraram fugir da embarcação. E então fizeram de conta, simularam que estavam colocando os botes salva-vidas no mar, mas eles pretendiam fugir. Paulo, tendo visto isso, alertou o centurião e disse: se esses homens saírem da embarcação, não vai ter chance para nós, afinal eles eram os marinheiros. Então o centurião mandou que cortassem as cordas e o bote salva-vida ficou no mar. E Paulo disse: vocês precisam comer, precisam desse fortalecimento para o que a gente vai enfrentar. Então ele pegou o pão, deu graças ao Senhor e todos se alimentaram. Quando amanheceu, eles não reconheceram a terra que tinham visto. Era uma enseada com uma praia e eles resolveram que era possível encalhar o navio ali. E então, ao fazer essa manobra para tentar se ajeitarem ali, deu ruim e o navio se despedaçou. O texto diz que a polpa do navio se despedaçava com a força do mar. E no vídeo de amanhã vamos saber o final dessa história. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.